Que bênção, né? Nossas crianças, uma igreja cheia de crianças é uma igreja alegre. Amém? Amém. Tudo bem, irmãos queridos? Mais um domingo que Deus tem nos dado. E um dia especial, com pessoas especiais, sentindo a presença de Jesus no nosso meio. E nesse domingo, nós vamos retomar essa ideia da restauração, restaurando a adoração. E antes de entrar no tema especificamente, de restaurando a adoração, eu queria trazer à nossa memória a razão de estarmos falando de restauração durante todo esse ano. Porque vez ou outra, aqui de cima, dá para notar bem esse quadro. Um quadro de que muitos de nós estamos ralados, machucados, né? Como aqueles que vão para a guerra e voltam sempre com escoriações, irmã Celeste, de problemas vários, de circunstâncias várias. E a ideia dessa temática de restauração é exatamente essa ideia de que ao longo dessa viagem chamada vida, no decorrer do caminho, nós vamos perdendo coisas, nós vamos quebrando coisas, nós vamos danificando coisas. Ao longo do caminho nós vamos perdendo algumas coisas. É como se essa viagem fosse uma viagem a pé e estivéssemos paramentados como soldados, cheios de acessórios que nos são importantes, que nos são caros. E circunstâncias como tempestades, tropeços, as guerras que temos, vão fazendo com que a gente perca essas bagagens. Bagagens que nos são caras. O amor, a esperança, a fé, a comunhão com Deus, a comunhão com irmãos, a comunhão com a família, valores espirituais, valores morais. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho um problema sério com perder as coisas. Não, mas você não está entendendo. Eu tenho certeza que você não gosta de perder alguma coisa. Tenho certeza disso, ninguém gosta. Mas igual a mim, eu duvido que você é. Ah, Dona Erli é. Se eu perder alguma coisa, sabe aquele sofrimento emocional e espiritual, aquela dor no coração terrível. Recentemente, eu perdi uma esticadeira. Mas pensa numa esticadeira, Luciano, uma esticadeira. Eu tinha um carinho com ela, uma esticadeira diferente, porque é a esticadeira de amarrar mala, das expedições que a gente faz, de moto, de quadro, e eu perdi a esticadeira. E eu movi os céus e a terra. Sabrina, você não guardou no lugar? Mamãe, era para estar contigo, a senhora também não guardou. Helena, eu acho que foi você que perdeu. É uma tristeza profunda quando a gente perde algo. Quando a gente quebra algo, quando a gente danifica algo. Há um valor no que temos. Há um valor no que temos. E eu chego então no sítio, e ali, antes de sair para aquela expedição, dando os últimos ajustes, eu abro um compartimentozinho dentro do quadriciclo, compartimentozinho pequenininho, nele tinha uma bolsa, e dentro dessa bolsinha de reparos estava a minha esticadeira. Irmão, você não sabe como eu fiquei feliz com aquilo. Como me alegrou aquilo. E eu já gritei, já para os quatro ventos, mãe, eu recuperei, porque lá em casa é igual, né? Meu pai já ouviu do quarto que eu falei que recuperei, ele já veio correndo, achou mesmo. Que maravilha. Irmãos queridos, a Bíblia, ela traz essa figura de linguagem para nós entendermos que vez ou outra nós estamos perdendo coisas.
E numa linguagem retórica lá em Lucas, o evangelista vai dizer, olha, que mulher, que dona de casa, que perdendo as suas dracmas, perdendo as suas moedas, que dona de casa, que mulher de família, não vai acender a luz e procurar diligentemente aquilo que ela perdeu? É uma pergunta retórica, porque é uma afirmação. E logo na sequência o evangelista vai dizer, olha, e achando-a, encontrando-a, ela se regozija, ela se alegra, ela conta para todo mundo. É o valor. Queridos, quando perdemos coisas que nos são importantes, materiais, algo que vemos, a dor é terrível, a decepção é terrível. Mas imagine você perder aquilo que não é concreto, que não é visível, que não é material. São coisas que são intrínsecas à nossa vida, à nossa mente, ao nosso espírito. Eu estou falando da nossa alegria, eu estou falando do amor, eu estou falando do nosso compromisso com Jesus, eu estou falando da comunhão entre irmãos e da comunhão em família. Eu tenho certeza que assim como eu, vez ou outra você está perdendo algum desses valores. Eu tenho certeza que assim como eu, vez ou outra você está danificando esses valores. Como é bom, como é agradável quando nós restabelecemos. Restauração significa isso. Primeiro significado do dicionário de restauração é pôr em ordem. Recompor ao estado de origem, reestruturar, reconstruir. Deixa eu falar para você, meu querido. O nosso Deus do passado é o Deus do presente. O nosso Deus que realizou no passado é o Deus que realiza no presente. O nosso Deus que fez maravilhas em gerações, de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que há de realizar maravilhas nas nossas vidas, no nome de Jesus, restaurando o que perdemos, restaurando o que quebramos, restaurando aquilo que foi danificado. E pode ser que a minha fala soe brutal em relação à sua realidade, porque para você, para a sua cabeça, pode ser, não há mais jeito. Não tem como reconstruir, não tem como restaurar a minha alegria, não tem como restaurar a minha adoração. Eu não vou dizer que é um erro, porque realmente a adoração, ela é algo que remonta à ideia do louvor. Amém. Mas adoração não é isso só. Adoração é a nossa vida. Adoração é como nós nos portamos, adoração é como vivemos. Afinal de contas, nós bem sabemos que nós fomos criados para louvor e honra e glória do nosso Deus. Isso é adoração. Portanto, hoje eu gostaria de meditar um pouco sobre isso. Porque nesta caminhada chamada vida, talvez esteja se perdendo esse valor, esse atributo tão especial, que é a adoração. Adoração a Deus. E por perder a adoração, por danificar a adoração, é que coisas podem estar acontecendo na sua vida. Ou então, coisas podem não estar acontecendo na sua vida, pela ausência de Deus, pela ausência de Jesus no comando da sua vida. Por essa razão, eu te convido então a abrir a sua Bíblia, ou acompanhar a leitura comigo, em Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 em diante. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Nova versão internacional, anove aí, por favor. Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote,
que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Querida igreja, se você não grifou ainda esse texto da sua Bíblia, já passou da hora de estar grifado. Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, tem que ser na nossa vida um texto áureo. Um texto áureo. Perceba esse verso 16 que nós acabamos de ler. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude, em que momento? No momento da... Vocês estão comigo, igreja? Estão, amém? No momento da necessidade. Minha pergunta ao ler esse versículo é: momento da necessidade ou o momento oportuno? Que momento é esse? Que momento é esse que o escritor está falando? Qual é o momento da necessidade? Qual é o momento oportuno? Que tipo de ajuda Deus nos oferece nesse momento da necessidade, nesse momento oportuno? Qual é? Certamente, essa necessidade não é aquele dia que você está com um desafio para cumprir. Não é aquele dia que você tem uma prova para realizar. Não é aquele dia que você tem uma entrevista de emprego para fazer. Não é aquele dia que você tem que tratar de um assunto delicado em qualquer esfera que você possa imaginar. Não é esse. O escritor, ele não pensava em circunstâncias da nossa vida como se nós chamássemos e Deus viesse correndo ao nosso encontro para resolver o nosso problema ou remediar a nossa situação. Não é esse momento. Isso não é o momento da necessidade. Esse não é o momento oportuno que o escritor aos Hebreus quis dizer aqui. Ele vem desenvolvendo o raciocínio, e algo que nos chama a atenção nesse versículo 16 é a expressão portanto. Pastor Lossi gosta demais desse tipo de coisa. Portanto, no bom português, essa expressão é uma conjunção conclusiva. E ela nos remete àquilo que o escritor disse antes. Portanto, é uma ideia de conclusão. Ele está esclarecendo diante de tudo o que foi falado. A ideia central é essa: nos aproximemos do trono da graça do nosso Deus, para alcançarmos misericórdia no tempo oportuno. Portanto, ele vem desenvolvendo um raciocínio e ele conclui dizendo: olha, portanto, aproxime-se do trono da graça com toda a confiança, porque é ali que você vai receber misericórdia, é ali que você vai encontrar graça no momento que você precisar. O que acontece nas nossas vidas, meu querido? O que é que acontece nas nossas vidas que nos coloca nessa situação de necessidade, de nos apegarmos à nossa fé, de nos aproximarmos do trono da graça de Deus? O que acontece? E para responder isso, eu preciso destacar que essa carta aos Hebreus, ela é uma carta de autoria incerta. Os teólogos vão se degladiar a esse respeito. Não há uma certeza na autoria desta carta. O fato é que só Deus sabe a autoria. Mas algo curioso também é pensar que essa carta, ela não foi destinada a uma igreja em específico, mas sim aos judeus convertidos. E se você em casa tiver a oportunidade de folhear a sua Bíblia, lá no capítulo 1 desse mesmo livro de Hebreus,
você vai observar que o autor, ele fala da primazia, da importância de Jesus sobre os anjos dos céus, da importância, da preponderância de Jesus sobre Moisés. E a partir dali, ele vem começando a fazer uma comparação entre a viagem e a jornada do povo de Israel, que sai do Egito, em direção a uma terra prometida, a terra de Canaã. E esse povo fica perambulando pelo deserto 40 anos, passando dificuldade. Essa é a figura de linguagem que o escritor aos Hebreus vai trazer. Inclusive, a primeira geração que sai do Egito morre integralmente e não chega na terra prometida. E aí ele vai dizer, numa palavra direta: olha, é possível que você saia do Egito, é possível que você faça essa viagem árdua, e você não chegue ao melhor de Deus para a sua vida. É possível que você atravesse o deserto, e enquanto você atravessa o deserto, você acabe se perdendo de Deus. Valores. É possível que você se perca de Deus e não desfrute do descanso, da bênção e da bondade de Deus para a sua vida. É possível. Perceba comigo, no capítulo 2, no verso 1, volte a sua Bíblia uma folha. No capítulo 2, no verso 1, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. É uma advertência. O escritor está tentando nos puxar para o lugar, está tentando nos puxar para o caminho. Ele está dizendo: olha, cuidado, cuidado porque vocês vão acabar se desviando de Deus. Cuidado porque vocês vão acabar perdendo a adoração. Cuidado porque vocês vão acabar esfriando o coração e perdendo a fé. Cuidado. Ainda no capítulo 2, no verso 18, perceba. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de sofrer aqueles que também estão sendo tentados. Querido amigo, querida igreja, você sabe por que nós vamos nos desviar de Deus, ou nós corremos o risco de desviarmos de Deus? É exatamente por conta da tentação. É exatamente por conta da tentação. E o que é tentação? E o que é tentação? O que é essa provação aqui que nós estamos falando? É aquele momento em que nos aparenta ser melhor fazer qualquer outra coisa, qualquer outra vontade, do que fazer a vontade de Deus. Esse é o momento da tentação. Porque a vontade de Deus contraria o meu desejo. A vontade de Deus contraria o seu desejo, contraria a sua expectativa. A vontade de Deus, ela exige um sacrifício. E parece não ser a melhor coisa. Parece que a vontade de Deus, tendo que realizar sacrifícios, parece não ser a melhor coisa. Assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Exatamente como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Observe comigo, capítulo 3. Folheie sua Bíblia mais uma vez. Verso 8. Veja o que o escritor sagrado está dizendo aqui para esses homens e mulheres. Não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Meu irmão, o escritor está comparando aqui a nossa vida como uma travessia no deserto. O escritor está comparando a nossa vida como essa viagem. É a mesma circunstância, a situação dos judeus convertidos.
espalhados no Império Romano. É muito semelhante à situação de um povo que sai da escravidão e vai para o deserto. Nesse momento, o povo de Israel vivia essa carga do Império Romano. Quando eles recebem a carta aos hebreus. E sabe, para nós parece ser um vale de lágrimas, um poço sem fundo, um poço escuro, um poço em que você só ouve a sua voz, um poço que você não consegue enxergar saída, um poço que você não consegue enxergar esperança, um vale de lágrimas. E ele está dizendo: olha, cuidado, cuidado que no vale de lágrimas, ali você irá acabar se desviando de Deus, ali você vai acabar cedendo à tentação, cedendo àquilo que é a sua vontade, e não a vontade de Deus. Cuidado. Mas ainda, em Hebreus, no mesmo capítulo 3, no verso 10, veja bem: por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Essa geração me aborreceu, essa geração provocou a minha ira, a minha revolta, a minha ira. E ele continua dizendo, verso 12: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos, essa carta se dirige aos judeus convertidos. Eles conheciam a palavra. A palavra aos hebreus é uma palavra de despertamento. E talvez você venha à igreja todos os domingos. Talvez você cultue do seu jeito. Mas na verdade a adoração verdadeira está longe de você. Se tornou algo mecânico. Se tornou algo ordinário, algo comum na sua vida. E nessa noite nós estamos sendo despertados exatamente para que essa restauração aconteça nesse ambiente, nesse lugar, que é o lugar da adoração. É um lugar de reconhecer a presença de Jesus na sua vida, não aqui, num ambiente controlado, mas fora daqui, dentro do seu lar, dentro da sua casa. É quando você está sozinho, é quando você está com os seus, no seu trabalho, nos seus desafios, nos seus projetos, nos seus sonhos. Aonde Deus está nos seus sonhos? Adoração. Verso 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Nós temos aqui algumas expressões muito duras, como rebeldia, como rebelião, desobediência, incredulidade. Ah, querido, são circunstâncias que dominam a nossa vida e nossos pensamentos. Pensar como queremos, andar como queremos, falar como queremos, ouvir o que queremos. É a minha vontade. O escritor sagrado está dizendo: cuidado,
Você vai ter o seu coração endurecido pelo engano do pecado. Você vai ter o seu coração endurecido pelas tentações e vai acabar deixando que o seu coração se torne incrédulo e vai se tornar desobediente. Eu tenho certeza que você tem a compreensão, o discernimento da existência de um Deus, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas talvez esse lugar da adoração esteja distante de você. Você ora e não escuta a resposta. Você canta, mas os louvores não enchem o seu coração. Você está dentro da igreja, mas a sua mente está distante desse lugar. As palavras não te ferem mais. As palavras de exortação já não são mais uma palavra de redirecionamento de caminhos, não são mais. Porque você ouve, mas não escuta. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é ouvir. Cuidado. Você vai ter o seu coração endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, porque você vai acabar deixando que o seu coração se torne frio, alheio, um coração rebelde, desobediente. E aí então nós chegamos dentro desse resumo do portanto, dessa conjunção conclusiva no capítulo 4. Aí perceba o que o escritor sagrado vai dizer no capítulo 4, antes de chegar aonde nós lemos. Verso 2. Verso 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Verso 6. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Verso 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. E é a partir de agora que o escritor entra no texto que nós lemos inicialmente. Olha, se aproxime de Deus, se aproxime do trono da graça para que você encontre naquele momento oportuno, naquele momento da necessidade, o socorro que você precisa. Qual é o momento da necessidade? Qual é esse momento oportuno? Queridos, esse momento da necessidade é exatamente aquele momento que a fé está vacilando. E não se surpreenda porque você não está sozinho nisso. Esse ambiente está cheio de pessoas que sentem a mesma coisa. Eu sinto. Há momentos que a fé vacila. Há momentos que a fé vacila. E servos do passado demonstram isso. Nós vamos observar em algumas circunstâncias que servos do passado fizeram orações exatamente dessa forma: Senhor, devolve a alegria da salvação. Senhor, eu estou oprimido. Senhor, eu estou desencorajado. Senhor, eu não estou acreditando. O momento da necessidade é esse. É quando a nossa fé está vacilando. Mas a questão é, qual o grande risco que nós estamos correndo? De perder a fé. Isso não. O risco que corremos é de sermos incrédulos, desobedientes. O risco que temos é de virar as costas para Deus. Isso não. Isso não. E é possível que em circunstâncias da nossa vida, e principalmente quando nós alimentamos de Deus,
a respeito de Deus, expectativas que nós não deveríamos alimentar, é possível que essas expectativas nos levem para esse lugar de fé vacilante, de descrença, de desobediência. Porque nós esperamos de Deus coisas que nós não deveríamos esperar. Aí nós passamos pelo tempo da necessidade, e isso se torna uma tribulação, e nós ficamos amargurados, ressentidos com Deus. O ressentimento, ele vai trazer frieza de coração, e com isso nós não já buscamos ao Senhor, nós já não buscamos o Senhor na palavra, não buscamos o Senhor em oração, não buscamos o Senhor em adoração. Você que esteve comprometido em algum momento em servir, e não tem aquilo que quer de Deus, você já não se empenha tanto, você já não se dedica tanto. Ah, querido, hoje eu li um artigo tão maravilhoso, ele dizia, se você fosse convidado a falar de algum atributo de Deus, de alguma característica de Deus, você falaria que Ele é amoroso? Sem dúvida. Que Ele é misericordioso? Sem dúvida. Que Ele é um Deus que cumpre o que promete? Sem dúvida. Mas você diria que Deus é feliz? Me surpreendeu essa pergunta. E ali ele desenvolve dizendo, Deus é feliz. Deus é feliz. Ele é tão feliz que a criação do mundo não foi para completar algo. Foi para externar a abundante alegria que Deus sentia em seu coração. Em figura de linguagem, claro. O derramar da sua alegria promoveu a criação do mundo e a criação do homem. Por essa razão, Deus, Ele deseja que você seja feliz em um Deus feliz, igreja, amém? Me ajuda, dá um amém. Amém. Ele deseja que você seja feliz em um Deus feliz. Mas sabe, essas situações que temos falado de fé vacilante, são situações que nos colocam no lugar em que nós passamos a ser meros observadores. Nós passamos a ser meros espectadores da experiência das pessoas com Deus. Nós passamos a não ter aquele prazer, aquela certeza de compartilhar experiência com Deus. Porque há uma perda dessa conexão. Há uma perda da conexão. É disso que o escritor aos Hebreus está dizendo. É exatamente isso que ele está dizendo. Desse processo, desse cuidado que nós temos que ter nessa caminhada. Cuidado. Devemos buscar o nosso sacerdote, o nosso intercessor, aquele que nos coloca diante de Deus, Jesus Cristo o Senhor, e através dele encontrarmos misericórdia. Cuidado. Queridos irmãos, quando lembramos de servos do passado que passaram por circunstâncias, me vem à mente as experiências do grande rei Davi em vários momentos da sua vida. Davi era um homem segundo o coração, um coração de Deus, imperfeito como nós, mas havia valor em seu coração e em seu intento. E por várias e várias vezes em Salmos nós vamos encontrar Davi pedindo, clamando o auxílio de Deus. E não era para pedir um milagre específico. Não era para dizer, Senhor, vence essa batalha para mim, me mostra o que eu devo fazer. Ele fez isso também muitas vezes, mas não era para isso. Em várias oportunidades, ele orou ao Senhor para pedir a Ele, para renovar a sua fé. Senhor, renova a minha fé. É exatamente o vacilo da fé. É o lugar do vacilo da fé. Senhor, renova a minha fé. Chegou um ponto dele dizer, Senhor, renova a alegria da minha salvação. Devolve, Senhor, a alegria
Ele estava pedindo para Deus restaurar a alegria que tinha sido perdida na vida dele. Querido, nós temos tido um ano de palavras que nos colocam exatamente essa percepção de que nós precisamos ter esse olhar atento para restaurar aspectos espirituais da nossa vida. Perceba, desde janeiro nós temos falado nessa toada, e agora a coisa se conclui exatamente no mês de Páscoa, em dizendo: irmão, volta para a adoração. Volta para a adoração. Voltar para a adoração é buscar a presença do Senhor, na oração, na palavra, no louvor, na participação como igreja, como uma comunidade de fé. Volta para a comunhão. Não hesite em clamar pelo nome de Jesus. Ele entende muito, muito, muito bem o que está nesse lugar. Nesse lugar de circunstâncias difíceis da vida e a fé titubear. Jesus sabe bem. Ele conhece a sua realidade. E não somente porque ele vê, mas porque ele viveu as mesmas coisas. Você quer ver? Que tipo de situações Jesus enfrentou e se assemelham às minhas e às suas? Primeira delas, solidão. Você é como eu, que vez ou outra, de vez em quando, se sente sozinho? Só. Não porque você não tenha pessoas à sua volta, mas para aquilo que está acontecendo, para aquela palavra ou para aquele sentimento. Solidão. Por mais que tenhamos ajuda das pessoas, no final da história, as pessoas têm que ir para suas casas. E nós ficamos no nosso ambiente. Um exemplo claro disso é quando, de um evento como, por exemplo, um velório, né? As pessoas vão, elas vão prestar as suas condolências, elas vão prestar os seus sentimentos. E o ambiente enche, independente de onde for. As pessoas vão, os familiares, os amigos, todo mundo vai. Há um período intenso do velório, de sepultamento. E após esse período, as pessoas vão para onde? Para suas respectivas casas. E essa família enlutada, ela vai para a sua casa, para a sua própria casa. Ao fim e ao cabo, somos nós que temos que lidar com isso. Solidão. Mas a vida tem que seguir. E Jesus passou por isso. Os evangelhos vão narrar uma história, um acontecimento, um dos mais profundos da Bíblia, em que o Senhor Jesus, antecedendo a sua entrega aos soldados romanos para se sacrificar numa cruz, em um lugar e em seu lugar, ele vai até um jardim, chamado Jardim Getsêmani. E naquele lugar ele chama 3 pessoas. Jesus estava sempre rodeado de muita gente. Mas ele convida 3 pessoas. Pedro, Tiago e João, para uma missão específica. Ele os convida para um momento de intimidade, em que Jesus iria partilhar aquilo que ele estava sofrendo, aquilo que ele estava sentindo. E Jesus, a Bíblia relata que Jesus estava profundamente triste até a morte. Era uma tristeza de alma, era uma tristeza de morte que Jesus sentia. E ali Jesus se prostra e começa a orar, em lágrimas e em suor, se transformando em gotas de sangue. E ele retorna uma primeira vez, junto àqueles discípulos que ele convidou intimamente. E os 3 estão dormindo. Estão dormindo.
E Jesus os exorta: acorde, vigiai comigo, a carne é fraca, fortaleça o espírito. E Jesus volta para esse lugar de intimidade, deixa ao canto os discípulos, ele ora mais uma vez, com clamor e lágrimas. Ele está sozinho, ele retorna e encara a mesma cena, a mesma cena. A mesma cena de indiferença, de sono. Quem dorme, dorme porque está tranquilo. Jesus retorna por uma última vez. E ali ele novamente ora a Deus: ó Senhor, passa de mim este cálice, se for possível. Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade, ó Pai. Agora, ele levanta numa outra perspectiva, porque ele não mais se sente sozinho. Ele não mais se sente sozinho, não porque tem 3 discípulos, 3 pessoas, 3 homens que os esperam, não. Ele levanta e sente que não está sozinho, porque o Senhor Deus conforta o seu coração e coloca nele um poder, um desejo, um sentimento de capacitação de sorver o meu pecado, o seu pecado. Ah, querido, Jesus passou por isso. Não há nada de errado com você. Jesus também passou por isso. E há uma palavra: Ele está contigo. O Senhor está contigo. Mas perceba que, semelhantemente a nós, Jesus passou por solidão, mas Ele também passou pelo assédio do mal. E esse assédio do mal, num primeiro momento, pode nos trazer a ideia de algo muito vultoso, exorbitante, algo grandioso, mas não são situações extremas. Esse assédio do mal são aquelas situações sutis, ardilosas, são aquelas situações delicadas, que chegam com palavras doces, chegam cheias de segundas intenções, com maquinações, buscando exatamente o nosso momento de fragilidade. Esse é o pior inimigo, porque ele chega sorrateiro, ele chega bonito, ele chega cheiroso, ele chega palatável, ele chega aparentando uma aparência gostosa, com soluções e promessas maravilhosas. Mas são exatamente essas pessoas que vão gerar em nós, no dia seguinte, a nossa crise de confiança em Deus. São exatamente essas pessoas que vão criar em nós uma desconfiança em Deus. E Jesus disse: eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Querido, o diabo ficou preocupado que Jesus iria morrer. E disse para ele: olha, você não vai morrer não. Ele queria tirar os pés do Senhor Jesus da realidade. Ele queria tirar os olhos do Senhor Jesus do objetivo que ele tinha. E ele disse isso ainda através da boca de Pedro. Ou seja, de alguém que estava do lado dele todo o tempo. Cuidado. Eu me reporto agora ao salmista, lá no Salmo 55, no verso 12. O Salmo 55, verso 12, olha o que o salmista está dizendo a respeito dessas pessoas que nos circundam, desse inimigo que vem bonito, que vem sorrateiro. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, você, meu companheiro, meu amigo chegado, você que eu compartilhava agradável comunhão enquanto nós
íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, você me traiu, você está me levando para esse lugar. E aí você experimenta a traição, a sabotagem, você experimenta o abandono, e vem o escritor da carta aos Hebreus e fala assim: cuidado! Cuidado! Eu já passei por isso. Se você vacilar, você vai projetar esse mal em Deus. Você vai perder a sua fé e você vai se tornar amargurado com Deus. Cuidado! Querido, não projete em Deus o mal que as pessoas lhe fazem. E não vacile diante de pessoas que possam lhe fazer mal. Peça discernimento ao Senhor. Olhe à sua volta. Perceba o que está acontecendo. Perceba o caminhar que você tem tido. Mas além do assédio do mal, Jesus também experimentou a demora de Deus. Há um irmão que, ao dar um testemunho, ele diz que a nossa comunicação com o Senhor é uma comunicação livre. E ela pode ser feita da nossa forma. Por carta, por telegrama, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone. Mas sabe, a resposta de Deus para as nossas orações, elas também se dão com livre comunicação. Porque essa resposta pode vir de bate-pronto, numa mensagem de WhatsApp. É legal, né? Quando você está dando um bom dia, uma boa noite, você olha em cima assim, o sujeito já está assim, ó, fulano de tal digitando. Mas para os antigos aqui vão saber, vão lembrar, eu não sei se você já teve essa oportunidade, tá, minha irmã, de escrever uma carta ou de mandar um telegrama. Deus também pode responder através de carta. A resposta vai vir, mas vai demorar um pouquinho, tia Alice. A carta tem que ser redigida, ela tem que ser selada, ela tem que ser enviada. No transcurso, o portador pode ter alguns inconvenientes, algumas dificuldades. Talvez ela não venha de avião, mas a resposta vem. A resposta vem. E essa demora de Deus, a aparente demora de Deus, é quando nós temos a impressão de que Deus está demorando a fazer o que Ele devia fazer. Em Provérbios, no capítulo 13, no verso 12, ele diz assim, olha, a esperança que se retarda, ela deixa o coração doente. A esperança que se retarda, ela deixa o coração doente. Mas o anseio satisfeito, ou seja, a resposta obtida, é a árvore da vida. Isso é algo que é bíblico. Pense em algo que você esteja desejando há muito tempo. Um projeto, uma reconciliação, uma reconstrução de sentimento, enfim, um desejo diante de Deus. E aí, você tem se dedicado a isso. Você tem vivido para isso, você tem se aplicado a isso. Entre aspas, você tem feito a sua parte. Você está andando na linha. Mas o fato é que a bênção não veio ainda. A bênção não veio. E aí você fica com a guarda baixa, lamenta com Deus, o seu coração esfria, você se torna cético, pensando de que Deus não está nem aí para você e que a incredulidade começa a ocupar lugar na sua alma. O sentimento de frustração. Você já esteve diante do irremediável? Você já esteve diante daquilo que não há remédio? Jesus disse,
Ei, calma. Eu já passei por isso. Ei, calma, eu sei o que é conviver com algo que não vai mudar. É Jesus que está dizendo isso para mim e para você nesta noite. Eu queria que essas palavras se tornassem como um bálsamo na sua alma e no seu coração. Calma, eu já passei por isso. Eu sei o que é conviver com algo que não tem como mudar, nem eu mesmo consegui. Queridos, Jesus teve decepções terríveis na vida dele. Em certo momento, houve um dia em que Jesus olhou para Jerusalém, para Israel, para o seu povo, para a menina dos seus olhos e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de você. Quantas vezes, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês não deixaram. Irremediável. Ele veio porque era os seus, e os seus não receberam ele. Não tem como mudar. O coração de Jerusalém, Jerusalém mata os profetas, Jerusalém apedreja os profetas, e a mesma Jerusalém vai crucificar a Jesus. E o desejo de Jesus era só cuidar deles. Eu já vivi isso. Cuidado. O que dizer da relação de Jesus com Nazaré, a sua terra natal? A Bíblia vai dizer que Jesus não fez muitos milagres, não operou muitos milagres, por conta da incredulidade deles. Nenhum. Não há o que fazer. A situação está posta. A situação está consolidada. E Jesus vai dizer: cuidado, eu já passei por isso. Um sentimento do que é inevitável. Lembra dessa narrativa do Getsêmani? Jesus, como homem que é, ora ao Senhor dizendo: Pai, passa de mim este cálice se for possível. Todas essas angústias vão ocupando o nosso coração. Mas perceba que, além do assédio do mal, Jesus também viveu o esgotamento. Isso é algo que eu entendo bem. Isso é algo que você entende bem, o esgotamento. Lutas e batalhas que esgotam as nossas forças, minam as nossas energias, mudam o nosso humor, mudam a nossa saúde, debilitam o nosso físico. E o autor de Hebreus está dizendo: ei, calma, calma que eu já vivi isso, calma que eu já vivi, eu já passei por isso. Querido, quando você estiver por um fio, quando a sua fé estiver balançando e o seu coração esfriando, quando você colocar os pés na desobediência com o coração desacreditado, com o coração cético, tenha como verdade aquilo que o Escritor Sagrado está dizendo nesta noite. Apegue-se à sua fé, busque o trono da graça, para que Deus trate você com misericórdia e derrame a sua bênção que é inesgotável. Essa é a palavra para nós esta noite. Queria que você imaginasse uma imagem que eu gostaria de destacar nesses instantes finais. Você está buscando a Deus, você está falando com Ele, você tem pedido, você tem buscado, você tem procurado ao Senhor. E nessa ânsia e nesse afã de falar com Deus e obter aquilo que você quer, aquilo que você deseja, você acaba falando o que não devia. Como um filho, vez ou outra, faz com os pais. E quando isso acontece, assim como um bom pai e uma boa mãe, nós fechamos o semblante, para que o filho entenda que aquilo foi errado. Você então fala o que não devia,
e o Senhor fecha o semblante. E se você imaginar que nesta exata hora, Jesus chega do seu lado, te abraça e diz ao Senhor: Pai, perdoa, porque eu passei por isso também. Eu vivi essa experiência. Pai, tem misericórdia. Eu sei o que ele e ela estão passando, eu passei por isso. É Jesus dizendo: Pai, derrama a sua graça. Queridos, essa mensagem extraordinária de termos um Deus encarnado, que sujou os pés com a mesma poeira suja dos nossos pés, que sofreu o que nós sofremos, que nos conhece com a palma da sua mão. Querido, é Ele que está conosco para atravessar o vale da sombra da morte. E a palavra é essa: vem comigo, não desanime, não deixe de buscar o Pai, não se desvie. Ei, restaure esses valores que estão sendo perdidos, restaure a sua adoração. Eu sei o que você está vivendo. O deserto não é o lugar final. O nosso descanso é Canaã, igreja. A nossa caminhada, ela tem um rumo, ela tem um destino final. Há um lugar, há um propósito. Não dê as costas para Deus no momento da aflição. Busque a misericórdia de Deus e peça que o Senhor derrame a sua graça. Portanto, procure o trono da graça, se aproxime no trono da graça, adentre ao trono da graça para encontrar a misericórdia em tempo oportuno. Derrame o seu coração diante do seu pastor. Ele está aqui nesta noite, sensível às suas dificuldades. E eu queria, nessa entonação já de finalização, te pedir que você fique de pé nesse momento. Queria pedir para que nossa irmã colocasse aqui, projetasse o Salmo 23. Salmo 23. Acho que eu já fiz isso anteriormente, mas eu queria repetir essa cena com os nossos irmãos. Querido, o Salmo 23 é um salmo muito forte, muito rico. E ele traz um contexto em que essa pessoa, ela ora ao Senhor exatamente pedindo para que o Senhor tirasse ela de um lugar muito ruim. Eu sei que você tem as suas limitações, as suas dificuldades e os seus valores que você precisa restaurar. E nessa hora, eu quero convidar você a fazer a leitura do Salmo 23. Mas ao fazer essa leitura, eu queria que você estivesse com o seu sentimento contrito, de coração quebrantado, como uma oração ao Senhor, como esse salmo é. Colocando no seu coração o sentimento de quem escreveu esse salmo, porque eu sei que replica o sentimento que você tem hoje aí. Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Vamos? Thalita, é todo o salmo. Você vai passando, por favor. Vamos do início? Forte, desejoso. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não terei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Paras um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo,
e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Mais uma vez, irmãos, verso 6, certamente. Há uma versão que eu sou apaixonado quando diz que a bondade e a misericórdia correrão atrás de mim todos os dias. Você crê nisso? A misericórdia e a bondade vão correr atrás de você todos os dias, porque você pertence a Jesus. Juntos, certamente, a bondade. Tua graça nunca falta. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Senhor, me levanto até eu me deitar.